Boa tarde a todos. Então, enquanto eu projeto aqui a apresentação, dá um panorama geral, né, de como estão os números da dengue, né? A gente tem tido uma das piores epidemias aí dos últimos 3, 4 anos, né? Já alcançamos o recorde de casos nos últimos dias, então chegou a 1.800.000 casos, né? Vários óbitos em investigação. Vocês estão vendo a minha tela em modo apresentação? Sim, Perfeito, joia. Então, antes até de começar, só para dar um panorama geral, né, do que é a dengue. Então, a dengue é uma doença causada por um vírus, uma síndrome febril aguda, é um arbovírus, ou seja, uma daquelas doenças que são transmitidas por mosquitos, né, bem como febre amarela, chikungunya, zika e algumas outras que não existem aqui no território nacional. E a dengue vem se comportando de maneira endêmica no nosso país, né? Tem casos ao longo do ano inteiro, mas no período de maior calor e de pluviosidade, facilita aí a eclosão dos ovos, né, do Aedes aegypti. Então, por isso que a gente tem um número tão importante de casos nessa época do ano. É uma doença dinâmica que tem algumas fases importantes e grupos de estadiamento e que é de grande importância que a gente reconheça esse grupo e forneça o tratamento adequado para impedir a progressão para as formas mais graves da dengue. Então, para começar, eu vou mostrar dois casos clínicos e a gente vai trabalhar com esses dois casos ao longo de toda a apresentação. O caso 1, então, é uma paciente de 32 anos, gestante no curso de 20 semanas, com história de febre alta de 2 dias, né, que vai até 39 graus Celsius, associados a dor muscular intensa, prostração, dor articular, náuseas e inapetência. Ela não tem nenhuma comorbidade, não está fazendo uso de nenhum medicamento contínuo, e ao exame físico estava subfebril, uma temperatura de 37,5, a frequência cardíaca de 78, uma pressão arterial de 100 por 60 e respiratória de 18. A ausculta cardiopulmonar não tinha nenhuma alteração, o abdômen também estava indolor à palpação, e a prova do laço foi negativa neste primeiro contato com o serviço de saúde, tinha um peso de 65 quilos. O caso 2, a gente vai discutir em paralelo com o caso 1, é um paciente de 58 anos, do sexo masculino, mas com comorbidades. Ele hipertenso diabético e faz uso regular das suas medicações antipertensivas e hipoglicemiantes, apresentando um quadro de fraqueza intensa no primeiro atendimento. Ele falou que 2 dias antes desse quadro de fraqueza, ele teve 2 dias também de febre no início do quadro. Não era uma febre aferida, era uma febre referida, acompanhada de dor nas articulações e dor retroorbital, né, de duração de 2 dias, e aí evoluiu com essa fraqueza e inapetência importante. Não tinha nenhum sintoma respiratório importante, o exame físico também não mostrava nenhum sinal de preocupação, né? Estava febril, 36,6 de temperatura, uma frequência cardíaca de 68, uma pressão arterial de 140 por 90, frequência respiratória de 20, também sem alterações na ausculta cardiopulmonar, abdômen flácido, indolor à palpação e a prova do laço negativa com peso de 83 quilos. Então, a primeira coisa que a gente faz, que a gente deve se questionar quando faz atendimento numa situação de epidemia, é se aquele caso ele preenche critério de definição de caso suspeito, né? Então, o que que é esse critério de definição de caso suspeito? É qualquer pessoa que viva numa área onde está tendo aumento de casos de dengue, estão sendo registrados casos de dengue, ou que oficialmente está notificada como uma área epidêmica, ou que tenha viajado nos últimos 14 dias para essa região e que apresente alguns sintomas. Você tem que ter a febre, isoladamente, 2 a 7 dias de febre e duas ou mais das seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbital, petequia, prova do laço positiva e a leucopenia. E a gente só veria realizando o exame do hemograma. Então, vamos analisar o caso 1, a paciente gestante, 32 anos, febre 2 dias, mialgia, artralgia e náuseas. Então, tem 2 dias de febre e tem dois sintomas, tem 3 sintomas, na verdade, daqueles listados, né? Então, preenche, sim, critério de suspeita de dengue. E o caso 2 é um homem de 52 anos, hipertenso diabético, com febre, artralgia e dor retroorbital, dos sintomas que estão lá no critério de definição de caso suspeito. Então, com certeza, o passo a partir de agora em diante é a notificação.
tá? Todo caso suspeito precisa ser notificado para o Serviço de Vigilância Epidemiológica Municipal, né, da Secretaria Municipal de Saúde. Tudo isso é de acordo com a portaria de consolidação, que vem lá desde 2017, que ela foi atualizada, mas a notificação para dengue, ela já existe, é obrigatória há bastante tempo. Ela é manual, não existe um sistema para esse tipo de notificação. O sistema é de acesso dos serviços de vigilância epidemiológica, e todo caso grave, óbito suspeito, tem que ser notificação imediata, em até 24 horas do primeiro atendimento, né? Então, é muito importante que a gente saiba identificar como ter acesso a essa notificação. Então, os hospitais de vocês devem ter uma metodologia e um fluxo assertivo para que essas fichas estejam no local correto e vocês identifiquem quem são essas pessoas que vão fazer essa notificação. A ficha fica disponível na internet, né? A gente também disponibiliza no nosso fluxo, que nós fizemos o link para o acesso a essa ficha, e é muito importante preenchê-la de forma correta, principalmente os dados de endereço, localização, para que as ações de controle elas sejam prontamente executadas nessa região que está tendo aumento de casos. Muito importante a gente separar a data da notificação, que é o dia que você está fazendo essa notificação, e a data dos primeiros sintomas, que é quando o paciente iniciou a apresentar o quadro com sinais e sintomas sugestivos, né? Para que a gente possa também identificar em que fase da doença esse paciente está, né? Então, falando em fase da doença, a gente sabe que são 3 fases, são os primeiros 2 a 3 dias. É a fase febril, depois a gente tem a defervescência da febre, né? Principalmente abaixo de 37,5, a gente entra na fase crítica. Nessa fase crítica, né, que ela pode durar umas 48 horas, a gente tem aumento da permeabilidade vascular e é onde ocorre o extravasamento de líquidos para o meio extravascular, para órgãos nobres, né? Então, podendo causar derrame pleural, derrames cavitários, né? E é quando começa a progressão para um quadro que pode ser mais grave ou não. E após este período da fase crítica, né, que geralmente dura em torno de 48 horas, tem a fase de recuperação, onde ocorre a reabsorção desse líquido que foi extravasado, né? E aí ele retorna do compartimento intravascular para o intravascular e o paciente começa a demonstrar sinais de melhora clínica, né? Sinais de melhora a inapetência, né? O estado geral, e aí a gente apresenta essa melhora clínica nesse período. Então, vamos trazer os nossos 2 casos, né? Então, o caso 1, uma gestante de 32 anos, estava com febre há 2 dias. Então, ela está dentro ainda da fase crítica, da fase febril, né? Então, quando a gente olha aqui no gráfico, ela está dentro dessa fase febril, e quando a gente vai acompanhando aqui, o que que acontece nessa fase febril? É o período de maior viremia, e é o período em que o hematócrito ainda está normal, né? Mas é um período que, clinicamente, uma das características mais importantes é a febre elevada, pode chegar até 39, 40 graus, e desidratação. Já o nosso paciente do sexo masculino, ele teve febre 2 dias do início do quadro e depois ele apresentou mais 2 dias de fraqueza e inapetência, né? Então, ele estaria ali mais ou menos no 4º dia de doença e isso caracteriza e isso bate com os sinais e sintomas dele, que ele teve febre 2 dias e depois ele chega a febril, mas com bastante queixa de piora clínica, né? E de inapetência. Então, ele está dentro da fase crítica, então é um doente que provavelmente vai precisar de mais atenção dentre esses 2 casos. Então, a paciente gestante na fase febril, o paciente hipertenso na fase crítica. Então, nós já notificamos, porque preencheu o critério de definição de caso suspeito, a gente identificou que fase da doença o paciente se encontra, e aí a gente vai fazer o estadiamento clínico. O estadiamento clínico significa a gente colocar ele dentro daquelas categorias de 4 grupos que o Ministério da Saúde adota, de acordo com as definições da OPAS, né, Organização Pan-Americana da Saúde, e da Organização Mundial da Saúde. Então, essa classificação é uma classificação internacional e que é adotada também pelo Ministério da Saúde. Então, a gente já vai pesquisar, nesses 2 casos, se o paciente tem sinal de alarme ou algum sinal de gravidade. Tendo sinal de alarme ou gravidade, a conduta é completamente diferente. São pacientes que vão ser internados,
São pacientes que vão precisar de hidratação endovenosa, que vão precisar de exames, uma rotina de exames um pouco mais intensa, e que a gente vai focar um pouco mais na apresentação do grupo C e D na próxima quinta-feira. Tá? O grupo D é o paciente que tem dengue grave, que tem sinais de choque, pode ter sinais de choque, e é um paciente que tem que ser conduzido também em leito crítico, em unidade de terapia intensiva. Então, vamos focar no grupo A e B. É o paciente que não tem sinal de alarme e não tem sinal de gravidade, que não significa que eu não tenho que voltar com essa pergunta novamente. Toda hora do atendimento e toda reavaliação precisa ser checado se ele tem sinal, pelo menos sinal de alarme, tá? Então, a gente vai pesquisar sangramento espontâneo de pele ou induzido, a prova do laço que a gente já viu lá no início dos casos, que as provas do laço são negativas. Não teve nenhum risco social identificado na história que a gente colocou, mas uma paciente é gestante e o outro paciente é hipertenso diabético, então ele tem comorbidades. Todo paciente que tem comorbidades, gestantes, crianças, idosos, já se enquadram automaticamente no grupo B, tá? Então, grupo A são pacientes que são suspeitos de dengue sem sinais de alarme, não tem nenhuma condição especial, não tem risco social e também não tem comorbidades. Risco social, condições especiais, risco social, aqueles pacientes que não conseguem ser reavaliados, são pacientes que não têm nenhuma condição de seguir as orientações que vão ser dadas no caso do atendimento para dengue, né, em relação à hidratação e controle de sintomas. Então, o nosso caso 1 e o nosso caso 2, os dois se enquadram e serão estadiados, então, no grupo B inicialmente. O grupo B, né, aqui voltando para as condições clínicas especiais, então, lactentes, gestantes, adultos acima de 65, as comorbidades todas, né, hipertensão, outras doenças cardiovasculares, diabetes, DPLC, asma, doenças neoplásicas, hematológicas, autoimunes, né, todas essas precisam ser bem acompanhadas, porque esses pacientes podem ter um desfecho desfavorável com maior facilidade, né? Então, o acompanhamento tem que ser diferenciado, são pacientes que precisam ser reavaliados diariamente, né? Então, nosso caso 1 e nosso caso 2, a paciente do caso 1 por ser gestante, o paciente do caso 2 que tinha comorbidades, então se encaixam nessas condições clínicas especiais, comorbidades e risco social, né? Aqui só para mostrar para vocês, a título de curiosidade, como que se faz a prova do laço, que a gente já falou que ela é negativa nos dois casos. Então, a gente pega o valor da pressão arterial, faz uma média simples, né, que é a sistólica mais diastólica, divide por 2 e deixa o manguito insuflado nesse valor médio por 5 minutos em adultos ou até o aparecimento de petequias. O que ocorrer primeiro, a gente para, espera os 5 minutos, se aparecerem as petequias, a gente já interrompe a prova, faz um quadrado de 2,5 centímetros de lado, no local que tem maior concentração de petequias e faz a contagem, né? Então, para adulto, a prova é positiva se tiver um número maior ou igual a 20 petequias dentro desse quadrado. É uma prova que ainda gera um pouco de polêmica, teve uma revisão sistemática de 2022 que mostrou que ela tem um baixo valor de predição para formas graves e também para identificar critério de hospitalização. Então, para esses casos mais simples, que não tem sangramento ativo e que o paciente não seja obeso, é passível de se fazer, né? Então, se o paciente já tem sinal de sangramento, é um paciente que seja obeso, não é um paciente que vai ser necessário realizar a prova do laço, porque ela vai ter baixo valor de preditivo. E aí, logo em seguida, a gente vai fazer a classificação clínica, né? Então, a última classificação clínica, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é dengue sem sinal de alarme, com sinal de alarme e dengue grave. Do mais grave para o mais simples, então, dengue grave, todos aqueles pacientes do grupo D, né? Então, dificuldade respiratória, por extravasamento plasmático grave, hemorragia grave, comprometimento grave de órgãos. Dengue com sinais de alarme, os pacientes do grupo C. E dengue sem sinais de alarme, os pacientes do grupo A e B. Então, caso 1 e caso 2, até o momento, se classificaram como dengue sem sinais de alarme, né? E a definição geral do caso é só para a gente dizer se ele é suspeito, se ele é provável, se ele é confirmado. Também é importante. O caso suspeito é aquele que preenche o critério de caso suspeito, que a gente viu lá no início.
O caso provável é aquele que a gente tem somente um vínculo epidemiológico. Ele mora na mesma casa de um paciente que está com o mesmo quadro e tem diagnóstico confirmado de dengue. Então, esse a gente consegue encerrar o caso como provável, o vínculo clínico epidemiológico. E aquele paciente que tem uma amostra só de IgM, né? Coletada durante a fase aguda ou na convalescência. Então, esse também é um paciente que é provável. Os casos confirmados são aqueles que a gente tem a pesquisa de antígeno, que é o que tem mais disponível, mais comum, até o 5º dia, ou a detecção do RNA viral por RT-PCR, que não é um exame tão comum, confirmação através de isolamento viral, ou ainda os testes sorológicos, né? Então, aumento de 4 vezes o título de anticorpos específicos para dengue, com no mínimo 2 semanas de intervalo da coleta, e em pessoas que foram falecidas, né, óbitos suspeitos, a autópsia com detecção molecular do genoma ou teste de histopatologia imunistoquímica de tecido. Fizemos, então, o atendimento desses 2 pacientes, casos suspeitos foram notificados, vimos em que fase da doença o paciente está, fizemos a classificação clínica, estadiamos, e de acordo com esse estadiamento, que ele deve começar num dos primeiros pontos de contato do paciente com o serviço, a gente vai estabelecer a ordem de prioridade de atendimento médico, né? Isso aqui é para facilitar no serviço de vocês, isso também vem no Manual de Dengue do Ministério da Saúde, e os pacientes do grupo A, eles podem ser classificados como aqueles pacientes azuis, né, que o atendimento é conforme o horário de chegada, o verde, que é o grupo B, como prioridade não urgente, os pacientes do grupo C seriam a classificação amarela, e é um paciente com atendimento de urgência, é o mais rápido possível, e grupo D, dengue grave, né, sinais de choque, é um atendimento de emergência que é imediato. Em relação a diagnósticos, o que a gente tem de disponível, no geral, no serviço de saúde, é a detecção da proteína, o NS1, o antígeno. A gente faz esse antígeno até o 5º dia de doença, né? Então, desde o início de sintomas até o 5º dia, ele tem uma maior positividade. E depois do 6º dia, a gente faz a sorologia IgM e IgG, né? Lembrando que pessoas que já tiveram dengue podem vir com IgG positivo. Então, a gente detecta pelo IgM e aumento maior do que 4 vezes nos títulos de anticorpos neutralizantes, né? Com amostras pareadas. Aqui a gente tem um gráfico mostrando, de acordo com o tempo em dias da doença, o que é mais importante. Então, nos primeiros dias, até o 5º dia, a gente tem uma viremia alta, né? Tem muito sangue, concentração de partículas virais no sangue, né? E aí o período que dá mais febre. E aí, aqui, a gente consegue fazer o RT-PCR, o isolamento viral e a proteína, o NS1, o antígeno NS1. IgM e IgG vão apresentar aumento principalmente após o 6º dia de doença, né, com pico aí até o 14º dia para IgM, depois volta a cair, e o IgG permanece elevado aí por vários meses. E aí, vale lembrar que quando você tem dengue, você tem uma imunidade temporária para todos os sorotipos, que dura aproximadamente 4 a 6 meses, e após esse período a gente fica imune somente ao tipo de dengue que a gente teve, tá? Mas tem como saber? Tem como saber por exames de testes moleculares, testes de pesquisa em laboratórios de referência. No geral, a gente não sabe qual foi o tipo de dengue que a gente teve, né? O sorotipo viral que a gente teve. Então, por isso que a gente pode ter mais de uma vez, e quem teve dengue tem fator de risco para ter uma forma mais grave. Não necessariamente a próxima dengue vai ser uma dengue mais grave, mas existe um fator de risco para que o paciente evolua com maior gravidade na próxima. Conduta, então, do grupo A. Grupo A, então, paciente sem comorbidade, sem condições especiais, clínicas, risco social, né? Então, acompanhamento realmente é não ambulatorial, ambulatorial, os exames não são obrigatórios, é controle de sintomas para prescrever, então, paracetamol ou dipirona, não utilizar salicilatos ou anti-inflamatórios, corticoides, né? Pelo risco também de sangramento, orientar repouso, afastamento de suas atividades, a hidratação oral, usar repelente, principalmente na fase febril, porque o paciente pode ser novamente picado e infectar novos mosquitos e causar doença em mais pessoas. O retorno ao serviço, se sangramentos ou sinais de alarme. A reavaliação desse paciente, ele não precisa ser reavaliado diariamente. É quando acabar a febre, quando então ele estiver entrando naquela fase crítica,
após 2 ou 3 dias, né, de sintomas, ou se ele estiver tendo febre diariamente no 5º dia de doença. E fornecer o cartão de acompanhamento para poder registrar todas essas informações e ficar mais fácil do próximo médico, a próxima equipe, avaliar esse paciente. A hidratação oral para adulto é 60 ml por quilo dia, né? Sendo que esse 60 ml por quilo dia já deve iniciar no serviço de saúde, pelo menos 1/3 com sai de reidratação oral, e orientar o restante, os 2/3, com ingestão de outros líquidos, não como água, suco, soro caseiro, chás, água de coco, né? Para crianças, de acordo com o peso, também tem orientação específica. Para os nossos pacientes, né? Por exemplo, um adulto de 70 quilos seria 4,2 litros, sendo 1,4, quase 1,5 litro de soro de reidratação oral e quase 3 litros desses outros líquidos. A nossa paciente gestante, quase 4 litros de líquido por dia, né? Isso é muito importante, tá? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de tomar 1 litro de água por dia. Então, para quem toma 1, passar a tomar 4, realmente precisa fazer uma observação bem criteriosa, uma orientação bem criteriosa desses casos. E pacientes que têm comorbidades, gestantes, têm que ser reavaliado diariamente para saber se a pessoa está tomando esse volume, se ela está suportando, se ela não está fazendo uma polidratação, se não está tendo sintomas também decorrentes dessa hiperidratação. E para o nosso idoso de 83 quilos é quase 5 litros de líquido, né? Para um paciente idoso que é hipertenso diabético, realmente isso aqui precisa ter uma reavaliação diária, né? Então, é um paciente que precisa ser revisto diariamente, né? Precisa ser examinado diariamente, ausculta cardiopulmonar, verificar a pressão, verificar os outros sinais vitais, para que a gente possa identificar sinais de piora clínica o mais precoce possível. Esse é o cartão de acompanhamento, todo mundo já conhece, nele tem várias orientações, resultados de exames, orientação do soro caseiro, orientar a quantidade de líquido que tem que tomar, os sinais de alarme, então está tudo aí descrito, né? A gente não tem que fazer que o nosso paciente decore quais são os sinais de alarme para poder voltar ao serviço e ser reavaliado. Então, é para usar o cartão nesse sentido. No paciente do grupo B, é um paciente que, teoricamente, precisaria de um leito de observação, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade dos serviços brasileiros. Então, é um paciente que deve ficar na sala de espera, começar a receber a hidratação com soro de reidratação oral na mesma quantidade que o grupo A. Os exames são obrigatórios, é um paciente que toda vez que é reavaliado, ele precisa de um hemograma, né? A gente vê o hematócrito, a gente vê a plaqueta, principalmente o hematócrito, que é um sinal de detecção precoce de gravidade, né? Então, a hemoconcentração é um sinal muito importante para ser identificado de forma precoce. Outros exames específicos, só de acordo com a situação clínica, né? Então, se é um paciente que está descompensado de alguma outra condição clínica, ele vai fazer exames específicos. Esses exames, eles precisam estar prontos em, no máximo, 4 horas. Então, o manual fala de 2 a 4 horas. E, como tinha falado, começar já a hidratação oral conforme o grupo A, avaliar a hemoconcentração. A reavaliação desse paciente é diária, um paciente que todos os dias deve ir ao serviço de saúde, e o hospital pode pactuar com unidades básicas de saúde ou atenção básica locais para reavaliação desses doentes, encaminhamento caso sinais de alarme ou alteração do hematócrito nesses exames que são diários, tá? Então, como que é a hidratação, né? Como a gente já tinha falado, da gestante quase 4 litros, do idoso quase 5 litros. Então, é um paciente que realmente precisa ser reavaliado diariamente. Esse é o nosso card que a gente fez do diagnóstico e classificação dos pacientes do grupo A e B. Tem todas as informações, né, as condições clínicas especiais, o risco social e comorbidades, o que são sinais de alarme, o que são sinais de gravidade, a ficha de notificação, os exames que devem ser coletados, então, antígeno viral até 5º dia, depois a sorologia IgM, que não é obrigatório nos grupos A e B, a gente fazer esse diagnóstico é de acordo com a disponibilidade do exame e a situação epidemiológica de cada serviço, a orientação da hidratação do grupo A, o preenchimento do cartão de acompanhamento e a conduta também no grupo B com hemograma obrigatório. Caso não tenha hemograma, pelo menos a gente vê o hematócrito desse paciente, né? E os 2 grupos, eles podem ser reavaliados ambulatorialmente com parcerias aí com a atenção básica para não sobrecarregar o serviço de saúde, desde que exista um fluxo de encaminhamento muito assertivo de pacientes com sinais de alarme ou com alteração de hematócrito para serem conduzidos de forma
com internação hospitalar, né? Outras indicações de internação hospitalar, né? Grupo C e D, acho que já está bem claro para a gente. O paciente que tem recusa à ingestão de alimentos e líquidos, a gente sabe que é muito importante, então, a hidratação via oral. Se o paciente está recusando, é um paciente que a gente vai ter que pensar em hidratação endovenosa e de internação desse paciente. Comprometimento respiratório no geral, como dor torácica, dificuldade respiratória. Isso pode ser sinais precoces de comprometimento do sistema respiratório, disfunção respiratória, extravasamento também de líquido, né? Impossibilidade de segmento retorno na unidade de saúde por condições clínicas ou sociais, como eu já tinha falado, né? Então, esse que já é um paciente do grupo B e que, de repente, não tem condição nenhuma de voltar ao serviço, ele tem que pegar condução, ele tem que depende de muitas outras pessoas, é um paciente que a gente vai ter que reavaliar se vai ficar internado ou não, comorbidades descompensadas ou de difícil controle, ou outras situações a critério clínico que foi identificado. Aqui a gente traz a evolução do caso 1, então resultados de exames, a paciente gestante veio com hematócrito de 32, leucograma de 2.800, uma plaqueta de 52.000 que não nos assusta, um NS1 não reagente e GM-GG não reagente. Então, como que a gente classifica esse caso, né? Ele continua sendo um dengue suspeito, né? O exame negativo não afasta a suspeita. A gente provavelmente vai repetir exames e vai repetir o NS1, que foi feito no segundo dia de doença, e de repente ele ainda está negativo, pode positivar até o quinto dia, né? Então, é uma paciente suspeita, classificada como dengue sem sinais de alarme, do grupo B. O nosso paciente de 58 anos já veio com hematócrito de 51%. Com leucopenia também, 3.000, mas que não assusta. Plaqueta de 39.000, que também não é uma indicação formal de internação. Ele já estava no quarto dia de doença, o NS1 veio reagente, mas IgM-IgG não reagente, né? Como que a gente classifica esse caso aqui? É um dengue confirmado, apresentou sinais de alarme, que é a hemoconcentração, e aí ele vai ser conduzido como grupo C. Por isso que é tão importante a gente ter essa classificação muito bem definida na nossa cabeça para o atendimento desse paciente, porque o paciente facilmente pode se transformar de um grupo para o outro, isso muda completamente a conduta. Então, um paciente que aparentemente não tinha sinais de alarme, aparentemente ia ser conduzido ambulatorialmente, com reavaliação diária, vai precisar ficar internado, que é o nosso paciente do caso 2. E aí, como é que vai ser a conduta do paciente do caso 2? Ficam as cenas para o próximo capítulo, que vai ser o manejo dos casos graves de grupo C e D, na próxima quinta-feira, acredito que no mesmo horário. O nosso material de referência, de apoio, foi o Guia de Dengue, Diagnóstico e Manejo Clínico do Ministério da Saúde, que foi atualizado em 2023. Está disponível aí nas páginas do Ministério da Saúde. E a gente agradece a participação. Eu fico disponível para perguntas e dúvidas. A gente tem uma pergunta no chat e a doutora Ana quer fazer também uma perguntinha. Pode fazer, doutora. Então, vou passar a minha primeiro aqui. Bruno, parabéns pela apresentação, brilhante como sempre. Acho que resumiu bem para a gente aí os grupos A e B. Os parabéns. Eu queria trazer só uma discussão que eventualmente a gente acaba se deparando, né, nas interconsultas, né? Num paciente de UTI, que é o cenário do CID, que vai ser o spoiler da próxima aula, a gente se baseia muito na curva, né, de evolução ali do hematócrito. Mas e para esses pacientes que chegam ali no OBS, para os colegas que estão no pronto-socorro, existe um valor de corte para esse hematócrito, né? O que a gente pode orientar os nossos colegas a considerarem como um hematócrito elevado? Boa, excelente pergunta, obrigado. Isso não tem no manual do Ministério da Saúde, mas a gente tem um documento aqui do CVE de São Paulo, que está bem detalhado. Ele coloca, assim, valores que podem ser valores de corte, e que, inclusive, a gente pode pactuar com os nossos laboratórios de serem resultados críticos, né? Então, diante de um volume grande de pessoas que está sendo atendido, a gente pegar todo mundo que é do grupo B e ter um fluxo diferenciado para esses hemogramas de pessoas de grupo B. E a gente pactuar com o laboratório. Ó, todo homem adulto com hematócrito acima de 50% deve ser feito aviso de resultado crítico. Mulheres adultas acima de 44% e crianças acima de 42%, tá? Então, isso está presente no manual, no fluxo de atendimento de arbovirose aqui do CVE de São Paulo,
e que foi retirado informações também da Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, esses são valores que são críticos, que são recomendados, e é muito importante que a gente pactue isso com o laboratório para que a gente tenha um fluxo diferenciado de atendimento desse paciente, a gente não só esperar isso pela reavaliação, né? Até o hemograma chegar na mão do médico, né? Quanto tempo isso não pode acontecer? O que pode acontecer nesse período, né? Então, a gente sabe que num período de 4 horas é fundamental para um paciente do grupo B para evoluir com a hemoconcentração ele dentro do serviço de saúde. Ou muitas vezes ele é liberado e evolui com a hemoconcentração e tem piora clínica em casa, né? Então, são pontos importantes para a gente pactuar com o laboratório e a gente ter um fluxo diferenciado, não só deixar isso também com a equipe médica, né? Então, o pessoal do laboratório deve conhecer esses valores, o pessoal da enfermagem, de todo o restante da equipe que está envolvida nesse atendimento, também olhar para aquele exame e mostrar para atendimento prioritário daquele paciente, que é um paciente que já vai precisar de expansão volêmica, expansão rápida, né? Hidratação endovenosa. Perfeito, doutor. Maravilha. Pessoal, só lembrando que temos agora, a gente vai mandar tanto a lista de presença através do link no chat e depois a gente vai colocar os QR Codes também para vocês fazerem a nossa avaliação, tá bom? Agora que eu vi aqui no chat a questão da transmissão, né? Isso, é a Isso, foi segunda uma aí, pergunta. além da Pode. picada do mosquito, né, gente? É muito difícil acontecer uma outra forma de transmissão, né? Por exemplo, uma transfusão sanguínea de um paciente que doou sangue numa fase de viremia. Até porque febre é contraindicado, né, na doação. Então, é muito complicado, assim, transmissão parenteral do vírus da dengue, ela é muito, muito difícil. Então, existe a transmissão vertical da mosquita para os mosquitinhos, os filhotes. Isso existe, tá? Mas entre seres humanos, não, é a picada do mosquito mesmo. Bom, pessoal, então acho que é isso. Vamos agradecer novamente a presença de todos, a participação de todos e a apresentação maravilhosa do Dr. Bruno. Convidamos vocês para a próxima SAV, né, que vai ser na quinta-feira, nesse mesmo horário. E aí nós vamos falar sobre os grupos C e D, os casos mais graves, tá bom? E então, acho que aguardamos todos lá, né? Isso. Uma boa tarde, obrigado novamente, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau.